O HCT é uma unidade prisional da Secretaria de Administração Penitenciária. É uma unidade de custódia e tratamento. Atende os 417 municípios aqui da Bahia. E atende pessoas que vêm para fazer o exame de sanidade mental ou para cumprir a medida de segurança. O HCT é um hospital, né, um manicômio judiciário que tem mais de um século de existência e é um receptáculo de pessoas não quistas pela sociedade que, porventura, realizaram algum tipo de ilícito, muitas vezes fora de seu controle afetivo e emocional. O Hospital de Custódia da Bahia é o único na Bahia que atende as pessoas que estão respondendo o processo, quer provisoriamente ou cumprindo medida de segurança de internação. O HCT ele é uma instituição de custódia, né, de abrigamento, de asilo, de tratamento, né, e acho que talvez a primeira atribuição, ou uma das principais atribuições do HCT é a perícia daqueles sujeitos que cometeram um ato e tem algum embaraço com a lei, por conta de uma hipótese de que esse ato teria sido mediado ou teria sido provocado, né, influenciado por uma questão de desenvolvimento mental retardado ou por alguma outra questão de sofrimento mental que o fez chegar até isso. Precisa que seja realmente comprovada a sua insanidade mental, ou seja, a sua inimputabilidade, que ele no momento da omissão ou da ação era incapaz de entender o caráter ilícito do ato e de se autoconduzir de acordo com esse entendimento, segundo o artigo 26 do Código Penal. Para você ser tido como inimputável, você precisa ter comprovado que, perante o laudo, dentro do laudo, que você não tem a capacidade de se autodeterminar diante do ato que cometeu e que você não era capaz de entender o ato ilícito naquele momento. Tendo essas duas condições, aí é tido inimputável, né? E eles não cumprem sentença, eles cumprem a medida de segurança. E também não é só pela questão do delito. Entende que o hospital de custódia também está relacionado ao tratamento daquele transtorno que levou o indivíduo a infracionar a lei. A maioria das pessoas que estão no hospital de custódia são internos provisórios. E a nomenclatura que se usa é paciente judiciário, né? Que são aqueles que estão respondendo processo, mas vão estar ali até que haja uma medida de segurança, ou seja, ele sai da situação de provisório e passa a ser, né, um interno que vai cumprir medida de segurança, que não pode ultrapassar 3 anos, segundo, né, o que consta na nossa lei. Desinstitucionalização difere do que é deshospitalização, do que é desinternação. Envolve questões da gestão, da política, do cuidado, né? E quando a gente fala em desinstitucionalização, a gente está tratando da desinstitucionalização das práticas de saúde mental em ambiente segregado, né? Visando a reorientação desse modelo. A gente precisa contar para a desinstitucionalização com os serviços no território, né? Os serviços que estão disponíveis nos equipamentos, né, da rede de atenção psicossocial. Então, essas pessoas retornam à comunidade de origem, não mais permanecem no hospital de custódia e passam a ser atendidas no ambulatório de saúde mental, nos CAPs, nas unidades de acolhimento. Se precisa de um internamento, o internamento se dá nos leitos, né, nos hospitais gerais, ou seja, se propõe o fim do hospital psiquiátrico, né? Tanto quando a gente fala da rede de atenção psicossocial, o hospital psiquiátrico não faz mais parte da rede de atenção, né, psicossocial, da RAPS. O processo de desinstitucionalização é uma necessidade, afinal, retira as pessoas que estão em condições de desumanização, de animalização, de um espaço que é completamente controlado e que acaba gerando prejuízos, repercussões em suas existências, favorecendo que elas possam exercer o mínimo que a humanidade pode experimentar, que é socializar. Então, o processo de desinstitucionalização é um processo fundamental para fomentar a humanidade a essas pessoas.
A desinstitucionalização vai numa contramão dessa dinâmica, né, da exclusão. É trazer isso para os espaços sociais, é que a gente possa falar sobre a loucura. Trazer para a nossa cultura, é falar disso de uma outra posição que não do excluído. Né, de não colocá-lo nesse lugar de excluído que tem uma função social, o lugar de excluído. Né. Então, acho que a desinstitucionalização, ela, mais do que uma prática, ela é um conceito que leva a uma prática. Ela traz um conceito, ela traz toda uma teorização, uma prática clínica, enfim, um caminho, né, uma etiologia, um caminho etiológico, vamos dizer assim, para se pensar no acompanhamento, no tratamento e no cuidado de pessoas que têm o seu sofrimento mental, como todos nós, louco como todos nós. Esse trabalho da desinstitucionalização, ele precisa ser apoiado na rede de atenção psicossocial. Não é um trabalho que a gente possa fazer só. Né? Desinstitucionalização significa desinstitucionalização das práticas de saúde mental. Né? E as práticas de saúde mental em ambiente segregado está completamente distante do que aponta a lei, né? A lei da reforma psiquiátrica, do que aponta essa resolução agora do Conselho Nacional de Justiça, de fevereiro de 2023, que propõe até a extinção dos HCTs. Né? Então, a gente vê que viram muitas mudanças em torno disso. Essa resolução propõe que 1 ano o HCT termine, né? Se a rede estiver constituída. Né? Então, tem essa brecha aí. A gente entende a importância da lei antimanicomial, da reforma psiquiátrica, e, por outro lado, a gente também encontra uma rede bem fragilizada, assim, para receber essas pessoas fora desse espaço, que é um espaço coercitivo também, né? Tem policiais penais, tem grades e trancas, enfim, eles ficam restritos naquele espaço. E então, quando eles saem, né, para conviver em sociedade, com a família, o cenário muda e a gente precisa de uma rede que tenha essa assistência bem de perto, tanto para o indivíduo quanto para a família, que também fica bem fragilizada, bem adoecida dentro desse processo. Eu acho que aí tem um trabalho com a família e com a sociedade de tornar o fenômeno do existir humano nas suas diferenças, e a loucura é um deles, é uma das formas de manifestação, mais aceitável, mais tolerado e atraindo sensibilidades para acudir e atenuar a dor de quem está passando por essa experiência. Então, antes que aconteça o pior, a gente precisa olhar para essa pessoa e ter uma saúde mental melhor assistida. Porque um paciente, quando sai daqui, ele precisa continuar tratando, tendo um vínculo com o CAPS ou com outra instituição que preste serviço de saúde mental, para que essa pessoa não reincida. Então, é preciso aparelhar, né, que haja um aparelhamento maior da área de saúde para que essas pessoas possam ser beneficiadas com o tratamento, com a assistência, né, da saúde. Então, o processo de institucionalização é um processo útil para a própria sociedade, para o bem-estar social e colabora para que vidas possam ter autonomia, possam ter mais saúde mental, possam ser úteis dentro de uma sociedade que poderia funcionar de uma forma mais pragmática. Como psicóloga do HCT, o que eu espero em relação à desinstitucionalização é a reorientação do modelo, né? Do modelo asilar para o atendimento e o acolhimento e o cuidado em meio aberto, né? No território, na comunidade. Assim como também o que a gente espera é um apoio, né, do Ministério Público, das promotorias que estão no interior, né? No sentido de dialogar, né, com os equipamentos do município para que tenha uma compreensão sobre aquela pessoa com transtorno mental. Além das capacitações, né, as capacitações das equipes, né, que trabalham com pessoas com transtorno mental, isso é fundamental, né, para que tenha uma compreensão da própria lei, né, da reforma psiquiátrica, dessa resolução, né, enfim,
das especificidades, né, desse público que, pela desassistência e por uma série de questões, comete um ilícito penal, mas que não precisa ficar num ambiente segregado como uma outra pessoa, entende? Que é imputável, né? Que pode ser responsabilizado pelo crime. Porque nós estamos acostumados a sempre pensar, né, no hospital, na existência de um hospital psiquiátrico, de se livrar de um problema. Os juízes, muitos juízes do interior, né, das comarcas do interior, eles sofrem muita pressão também, né, em relação às decisões que eles vão tomar em relação àquelas pessoas que são portadoras de transtornos e que cometem crimes hediondos. Então, a ideia de mandar para o manicômio, mandar para o hospital psiquiátrico. Agora, esse equipamento não vai existir mais. Então, cria uma esperança de meios alternativos, né, meios alternativos eficazes, né, e não isolar. O isolamento, a lógica é custodial e agora não vai ter mais uma lógica custodial, né, vai ser uma lógica antimanicomial. Agora eles vão ter, né, que realmente seguir a ideia antimanicomial. Isso é muito esperançoso de ter, né, realmente um cuidado, né, fora muros, né, e por aí ter um tratamento digno, humano e fora de uma instituição total. Eu acho que ou se muda radicalmente, precisa de inteligências para fazer isso, precisa de instituições como a universidade que ajude, né, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Administração Prisional, a Defensoria, o Ministério Público, que ajude essas instâncias a montar políticas públicas que de fato promovam a transformação. E isso se faz com ações que os profissionais da área de saúde sabem fazer, sabem programar. E cabe ao Estado transformar essas ações em políticas públicas, ou seja, em medidas que possam estar disponibilizadas como serviços do Estado para o acudimento das vulnerabilidades da sua população. E é uma palavra que, por mais desinstitucionalização, é uma palavra difícil, mas carrega muito dessa história e carrega muito do que é de uma excelência assim, de fim, sabe? Eu acho que é necessário, que é possível, sim. E eu acho que já mostrou suas evidências nisso aí. A gente só tem que sustentar. Porque lidar com saúde é difícil. Lidar com saúde mental, não só a loucura, lidar com saúde mental, com ansiedades, com depressões, com saúde na contemporaneidade é difícil. Tivemos grandes avanços, se a gente for pensar, mas ainda existe um estigma muito grande de frequentar psicólogo, psiquiatra, tomar medicação. Existe esse estigma muito grande. Então, acho que a saída seria um trabalho social mesmo, né, englobando toda a sociedade, não só as pessoas que já têm algum diagnóstico, mas a gente trabalhar essa questão do cuidado com a saúde mental antes de acontecer, né, algum delito, alguma questão, e de que isso seja tratado de forma séria, de forma cuidadosa, pela sociedade, pela rede, né, e pela família também. Eu espero que realmente acabe o hospital psiquiátrico. Por mais que ele muitas vezes tenha sido necessário, né, em algumas situações de alguns pacientes, que a gente vê que ele precisa realmente de cuidados, mas o lugar em si não é o melhor lugar, né, para ninguém. Então, se tivesse um lugar que para as pessoas ficarem sendo tratadas por um período, né, mas que um lugar digno de qualquer pessoa estar, né? E não um lugar totalmente insalubre. Eu espero que espaços de hospitais de custódia se transformem em espaços de promoção de humanidade, espaços em que as pessoas, todas elas da sociedade, possam interagir em forma de comunidade, em que possa fomentar identidade, em que possa gerar processos educativos, processos profissionalizantes e, antes de tudo, processos artísticos. Na verdade, o meu grande sonho é que aquele prédio do HCT, que é branco, um branco encardido, seja pintado, que todo o espaço seja revertido de grafite e que pessoas como eu e como você possam sentir prazer por estar em espaços como aquele, gerando promoção social. Com a desinstitucionalização, eu espero que as pessoas com transtornos mentais
autoras ou não de delito, eles possam ser tratados e reconhecidos como sujeitos de direito. Que ele não seja visto pela sua doença ou pelo ato ilícito que cometeu, mas que um ser humano adoecido precisando de cuidado. Esse cuidado precisa ser algo de responsabilidade governamental, social, envolvendo a sociedade civil em geral, e também da família. Lembrando que a família também precisa de cuidado e essa família precisa ser escutada também nesses espaços. A sociedade civil também entender que esse preso não é para ficar separado, essa pessoa não é para ficar separada da sociedade. A gente não pode retroceder na política, a gente não pode retroceder nos cuidados. Nós temos que avançar. E para avançar precisa haver diálogo, entendimento, compreensão. Então esse diálogo deveria ser mais no meio entendimento, mais amplo, onde a participação da sociedade civil, a escuta dessa população também é muito relevante nesse processo. Aí assim, eu acredito em um atendimento muito mais humanizado e muito mais acolhedor e com garantia de direito, que é o que todos nós queremos. Enquanto eu estiver aqui, eu vou levantar essa bandeira de que essas pessoas precisam do resgate da sua autonomia, da sua individualidade, da garantia de seus direitos de vir. Não devem mais nada. Aliás, nós devemos a essas pessoas uma vida melhor. E pode ter certeza, por mais difícil, por pior delito que tenha praticado, aquela pessoa ali tem algo de bom. Infelizmente, o que é ruim aflorou. Então, a gente tem que despertar o que há de bom que eles têm, todos nós temos, né? E o nosso trabalho é voltado para isso. É para potencializar os dons, as qualidades que cada um tem. E eu digo sempre a eles, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Estamos juntos nessa luta. Tenho só a agradecer as pessoas que me apoiaram aqui, porque às vezes as pessoas não percebem a grande importância que tem o serviço social e o setor de psicologia num ambiente desse, porque nos traz um alívio das sobrecargas que passamos por aqui, com acolhimento, com atenção, com apoio para nós termos atividades, para nos desligarmos um pouco justamente de uma situação inesperada. A minha esperança em relação à desinstitucionalização é grande. Eu acredito que eu vou poder retomar as minhas atividades fora, apesar desse tempo todo que passei aqui. E essa questão da desinstitucionalização, para mim é muito importante que ocorra com o fechamento aqui do HCT, porque as pessoas estão adoecendo. Então, apenas confinar algumas pessoas aqui não é a solução para a sociedade hoje. Feitiço que te admirou, cantiga pura de vida, ouvi os tons de fé no amor, um bem amado céu pro mar, grãos dos pés um raio ouro, clareia a tempestade, raiou. Nobre talismã marrom, relíquia pura pérola, troveja negra em som, estronas manhãs divinas, grãos dos pés um raio ouro, clareia a tempestade, raiou, clareia a tempestade.